Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, sob as bênçãos de Jesus e a proteção da Mãe Santíssima, possamos ter mais compreensão e discernimento sobre os seus ensinamentos e com eles possamos agir de acordo com as leis divinas para a nossa própria felicidade. Com muita alegria, estamos hoje reunidos em nome do Senhor, em um só pensamento e oração, desligados lá do mundo exterior, tão somente para a prática do bem, do Evangelho de luz e amor do Mestre Jesus. O nosso estudo de hoje está no capítulo 9 do Evangelho. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E assim inicia a mensagem com o comentário de Kardec, na passagem em Mateus capítulo 5, versículo 4, que se inicia: bem-aventurados os que são brandos, porque eles possuirão a terra. Em algumas traduções se apresenta como herdarão a terra. Bem-aventurados todos vós que sois pacíficos. A pergunta que faríamos: essa herança prometida por Jesus seria um espaço físico, uma colocação de uma região específica, de herdar um local ou um paraíso? Qual é a verdadeira promessa da aliança do Mestre Jesus, da aliança dos seus criadores com o Criador, não necessariamente numa morada tão ainda inferior de provas e expiações como o planeta Terra? A primeira pergunta e questionamento para o nosso estudo, gostaria que cada um refletisse no seu íntimo, secretamente no seu coração, na sua consciência. Você estaria se sentindo credor para com alguém, para alguma pessoa, seja ela de qualquer natureza, esse sentimento de credor, como se alguém te lhe devesse algo? Ou melhor, você estaria numa condição hoje, na atual existência, com alguma contenda atual, algum tipo de discordância de qualquer natureza, seja ela material, ou até mesmo mental e de outras instâncias menores? E se alguma vez, em algum momento da sua existência, no decorrer da sua evolução, se teve algum momento você se sentiu talvez arrependido, percebendo que naquele exato momento, naquela época, daquela postura, você hoje não faria mais da mesma forma? E se alguns de nós temos ainda esse desafeto, seria um motivo de reflexão para pensarmos dentro desse capítulo. Bem-aventurados os misericordiosos, os brandos e os pacíficos. Meus queridos irmãos, o primeiro tópico do Evangelho nesse capítulo trata das injúrias e das violências. Assim inicia a mensagem na codificação, que seria a injúria toda palavra ofensiva que exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade. E essa mesma caridade é o que nós temos como a primeira lei de todo cristão, uma caridade para com o próximo. No Código Material das Leis Humanas, costuma-se afirmar que alguém cometeu um crime de injúria contra a honra do ser humano. Na medicina, dentro da fisiologia, coloca-se a injúria como algo danoso, talvez, à nossa pele,
E ao sofrermos uma injúria a nível de pele e epiderme, gradativamente o nosso corpo passa por um processo de reparação tecidual. O tecido precisa de um tempo, há um processo de infecção, de inflamação, e depois há um processo de proliferação das células para recuperar aquela lesão a nível de pele. Isso seria uma metáfora, uma comparação. Da mesma forma que o organismo humano precisa de uma etapa para superar essa injúria, com mais forte razão, de modo mental, intelectual e espiritual, temos que passar por esse processo de recuperação das nossas dores e das nossas dificuldades. Mas o mais importante, que possamos compreender que temos que fazer uma cicatriz, uma remodelagem desse tecido e não carregar isso para o resto das nossas vidas com essa injúria, com essa ofensa, de modo que esse tecido estivesse sempre lesionado, aberto com as feridas. Nada melhor que o tempo para a cicatrização. Simbolicamente, do mesmo modo, a nível material, a nível celular, temos que passar também a ter essa compreensão que não há nenhuma necessidade de carregarmos isso pelo resto da nossa vida. Mesmo que porventura tenhamos a razão. Quando se fala que a injúria é toda palavra ofensiva que exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade, essa palavra não seria talvez apenas a palavra escrita, ou a palavra que nós podemos utilizar em comunicação e mensagem verbal ao outro irmão, ao outro companheiro. Mas também a palavra se manifesta de outras formas, porque a vida plasma em torno do espaço. Os nossos sentimentos da mesma forma. As nossas relações com o mundo do intercâmbio espiritual, com que sentimos e emanamos os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, de modo que sejam irradiados em direção ao universo. Se estamos no momento de sintonia e não estamos mais nessa mesma sintonia, essa mesma vibração, mesmo se porventura aquele que tem esse sentimento contrário aos nossos sentimentos e os nossos pensamentos e a nossa postura como ser espiritual, tentando trabalhar dentro dos ensinamentos do Evangelho, jamais por questões de vibrações, por oscilações dessas ondas que oscilam por todo esse universo, será possível sintonizarmos da mesma forma. Porque as frequências são distintas. E as frequências mais baixas oscilam e têm a sua amplitude de acordo com essa sintonia. E as frequências, com as frequências mais altas, não faz com que estejamos ligados no mundo material e no mundo espiritual com aqueles que se sentem com a vontade, não só com a palavra verbal, mas também pela transmissão do sentimento e do pensamento. A caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. E o próximo mais próximo não há outro do que a você, a nós mesmos. A partir do instante que compreendemos que temos que fazer também o bem a nós, a nossa alma, ao nosso espírito, o espírito imortal, que quer caminhar durante essa jornada em esferas mais altas, não mais de tantas provas, mas um pouco mais de angelitude, de acordo com o nosso merecimento, que a nossa condição evolutiva. Cabe a cada um de nós, seres espirituais, começarmos a compreendermos, mesmo nessa existência, no plano carnal, que o nosso destino é o mesmo de todos, sem exceção. E essa escalada é individual e cabe a nós, em especial, a esses espíritas que começaram a compreender a dimensão da pluralidade dos mundos e das existências, que estamos momentaneamente nessa roupagem, mas como espírito imortal, uma experiência carnal. Temos que começar a pensar e agir de algo diferente do que fizemos
há 5, 10, 15, 100 anos, 500 anos atrás. E essa lei de caridade nos coloca como a mansuetude e a afabilidade e a doçura uma lei universal. Mansuetude e afabilidade para conosco mesmo. Não fazermos a autoflagelação, nos condenando, mas também não fazer em relação àquele outro, que em algum momento de infelicidade, e mesmo se porventura tenhamos a razão, continuarmos nessa lei de sintonia, tão baixa e tão pequena, de ódio, de maleficência, de rancor e de mágoas. Jesus no Evangelho condena a violência, a cólera e toda a expressão descortês para com os semelhantes. Frequentemente, ao iniciar o dia, não é raro, ao caminhar pelas ruas, seja pelo trânsito, percebermos o quão violento ainda as pessoas, desde o início da manhã, começam com atitudes grosseiras, desrespeitosas, aos primeiros momentos em desagravo, talvez uma atitude imprevidente, vigilante no trânsito. Inicia-se com as agressões verbais, gestos, momentos de indicação de tensão completamente diferente daquilo que todos nós das escolas cristãs recebemos como orientação. E ao observar esses pequenos gestos no dia a dia, percebemos que até mesmo no veículo desses que se comportam dessa forma, ali muitas das vezes tem os pequenos símbolos de sua denominação cristã. Às vezes até o símbolo do próprio cristianismo, sendo algo completamente contrário àquilo que o Evangelho de Jesus nos pediu e nos convoca a colocar com verdura, com postura verdadeira de cristão, independente de sermos espíritas ou outras denominações. E o mais importante é colocarmos que essas atitudes de desavença são verdadeiros exemplos ainda da nossa invigilância e imprevidência. Quanto à humanidade, nós compreendermos e submetermos a lei de amor e de caridade, iremos gradativamente deixar para trás esse egoísmo que tanto carregamos há séculos e séculos por várias existências. Não é o Mestre Jesus que irá fazer a transformação de Pedro, mas é a mudança de atitude, a transformação íntima, a luta contra essas más tendências e inclinações que tanto ainda perdura em nossa existência. O nosso item 6, benevolência para com os semelhantes. Quantos que se visitam e se apresentam nas escolas, nas igrejas, nos templos, como benevolentes, mas muitas das vezes são benignos por fora, mas tirano para com seus semelhantes na sua casa, no seu lar, as pessoas que com ele convivem, no seu trabalho, aquele que é subordinado às suas funções na hierarquia laboral, se apresentam por fora como lobos em pele de cordeiros. Mas Deus, como na mensagem de Lázaro, a Deus ninguém poderá enganar. E a nossa aparência, essa epiderme tão frágil, um dia daremos conta, como ali aquele homem que se postou e percebendo que Lázaro, na condição de pobre, com as suas chagas das suas peles, estavam em tão condição espiritual melhor do que aquele que se colocava como o grande poderoso detentor das coisas materiais. É necessário a paciência, o tópico principal desse capítulo. E assim a mensagem do codificador dado pelo Espírito da Verdade. Que essa dor que às vezes carregamos de qualquer ordem é uma bênção que Deus envia a todos nós. É importante compreendermos os sinais silenciosos que nos diz e que nos convoca para a mudança.
Toda dor tem uma linguagem silenciosa. E se assim não existisse, o ser humano não poderia se modificar nem evoluir em todas as suas instâncias e circunstâncias. A começar a dor material. Se não percebêssemos que uma dor inicia no nosso dente, nós não íamos perceber que haveria de ter ali um processo infeccioso e ela aumentando de intensidade de tal modo que com o passar do tempo, dos dias, nós iríamos simplesmente perder o nosso dente por um foco dentário de uma infecção. A dor material no organismo também é um sinal, um sintoma de algo está errado no nosso corpo físico, no nosso corpo carnal. Nos convoca e nos convida para tomarmos uma postura, uma atitude, em sermos encaminhados às pessoas responsáveis, os nossos queridos médicos materiais. E ali fazem a prescrição material do medicamento necessário e da mudança de comportamento, às vezes alimentar, às vezes mental. Isso é uma grande caridade que Deus nos deu com essa dor para percebermos que temos que ser diferentes, principalmente aqueles que colocam na postura como cristão. Cristão realmente discípulos que têm fé, mas não é a fé cega, é uma fé de ter a fidelidade para com os princípios e os ensinamentos, fidelidade com a prática, não só apenas com a teoria. As bênçãos iremos perceber que elas são muito maiores do que as dores. Reclamamos de alguma anomalia, alguma dificuldade no nosso corpo físico. Ou é um dente, é um membro, um pé, uma perna, um órgão dentro de todos os nossos sistemas. Esquecemos de agradecer que temos sim os nossos problemas e as nossas dores físicas, mas temos muito mais do que isso. Mais de 600 músculos, mais de milhões e bilhões de células sadias, perfeitas, que nos colocam o nosso organismo, mesmo com toda essa dificuldade, ainda há um equilíbrio, uma homeostase. Assim, da maneira simbólica, no nosso organismo físico, temos que fazer também, aproveitar esses momentos em relação ao nosso momento espiritual, diante das nossas dificuldades que estamos enfrentando na vida material. Entendemos que essas bênçãos são maiores, superiores a qualquer outro tipo de dor. Sem contar, se partimos do princípio da lei de causa e efeito, da imortalidade da alma, das várias existências que teremos que seguir na nossa caminhada, não há como esquecer, dentro da lei de causa e efeito, que nós temos também um passado a cumprir, respeitando essa lei, não com punição e não com uma pena eterna, mas uma grande oportunidade de repararmos, redimirmos de aquilo que cometemos no passado recente e no passado distante, e não sermos condenados eternamente, nem pela tristeza, nem para o purgatório, nem para o inferno. Que o Deus Todo-Poderoso, misericordioso, quer que todos os seus filhos sigam na sua caminhada rumo ao Pai, a ascensão, no mundo de amor, sem provas e sem expiações. Sim, Ele é capaz, com o seu amor e sua misericórdia, perdoar os nossos pecados. Mas como Ele também não veio derrogar as suas leis, assim como desrespeitamos todas as leis humanas e as leis físicas, temos de cumprir essas leis e reparar nessas leis. Arrepender não basta. Sofrer a punição dessa lei não faz com que sejamos melhores, mas além do que arrepender e pagar boa parte desses débitos, temos que fazermos algo de melhor, reparando e construindo um mundo melhor. A raiva que cada ser humano carrega é como se fosse um veneno que bebemos esperando que os outros morram. Bebemos desse ódio e não percebemos que estamos sentindo mal do mesmo modo, materialmente, mentalmente e espiritualmente.
continuando sintonizando com aquilo que foi no passado distante e recente, motivo da nossa tristeza e das nossas tão faladas desavenças. É necessário jogarmos fora esse véu, esse fel, esse veneno, e começarmos a beber de outra água, de outro alimento, que aquilo lá não mais será necessário para a nossa caminhada. Nós não estamos dizendo para esquecermos, mas para que não agirmos como um condenador, um juiz inflexível. A obediência e resignação são duas fases importantes dentro da paciência. Duas virtudes companheiras, amigas, que trabalham junto com a doçura. E ali Kardec nos exemplifica a obediência como consentimento da razão. A obediência diante dos fatos que nos acontecem para continuarmos a perceber que nós temos que ter também a resignação, um consentimento do coração para mudarmos completamente a nossa postura. Não iremos nos transformar em seres perfeitos do dia para a noite, nem apenas nessa nossa jornada terrena. Mas, a partir do instante que temos a compreensão que nós teremos que mudar e que podemos e temos essa condição, desde os hábitos mais simples, alimentares, mentais, postura com o nosso companheiro, a nossa companheira, o nosso querido subordinado, como também o nosso amado, pessoa que está em condição dentro da hierarquia material, do mundo material, temos um sentimento de afeto, mesmo que porventura não recebemos algo como recompensa ou como reconhecimento. Fazer da nossa parte, temos paciência de que estaremos cumprindo o verdadeiro papel com a simples abelha, que é capaz de cumprir a sua função dentro do reino, dentro da sua existência, mas cumprir aquilo de produzir o doce milagre da vida, não pensando na recompensa e na troca, porque a nossa existência é tão curta, tão momentânea, mas pensar que cumprimos o nosso papel dentro da nossa possibilidade. Não podemos esquecer da parábola do credor incompassivo. E nós somos semelhantes a esse devedor que deve uma grande quantia, como da parábola do credor incompassivo. E temos que enxergar diferente do que até então estamos enxergando por muitos anos. Tirar essa lente da impaciência, da incredulidade, focar uma outra visão, enxergar um horizonte além do que se percebia algum tempo atrás e que podemos abrandar a nossa postura ou aumentar a brevidade no olhar infinito da nossa jornada. Não postar como o credor incompassivo que não foi capaz de perdoar aquele que, após passar pela grande oportunidade do perdão da sua dívida, ao encontrar com o primeiro ser, ele se colocou em postura servo, infiel, terá que me pagar. Imaginemos nós, se tivéssemos de passar por essa experiência no mundo, não material simplesmente, mas no mundo espiritual. Queridos irmãos, reconciliar com os nossos adversários é um convite para compreendermos a importância do Evangelho na nossa vida. Apaziguar essas discórdias no curso dessa atual existência, principalmente para elas não se perpetuarem mais na vida futura. Nós sairemos dessa prisão mental até o último instante de pagarmos e completamente dentro da justiça divina, de sermos verdadeiramente cumpridor das nossas obrigações. No início do nosso diálogo, fizemos a seguinte pergunta, questionamento, e relembrando: você tem ou possui algum desafeto? Você é cristão, espírita, você é amigo, ainda tem algum desafeto? Alguma discórdia, uma contenda? Refletindo dentro dessa grande possibilidade, nós aqui como espíritas encarnados, poderíamos dizer que quando cada um busca
ter a chance, a possibilidade de ganhar um grande prêmio, dito como o prêmio do bilhete milionário aqui no nosso planeta, do nosso país. Busca-se a sorte e conseguir acertar umas dezenas, 5, 6 dezenas para ganhar um prêmio, dito como a Mega Sena da virada. Só para relembrar, dentro das probabilidades, para que isso fosse possível, seria nós entrarmos com uma possibilidade de 1 em 50 milhões para conseguirmos o prêmio. Jogarmos nessa Mega Sena da virada a chance de ter 1 em 50 milhões. Imaginemos vocês, para aquele que já tem a compreensão da possibilidade de reencarnarmos, realizarmos uma nova existência com aqueles espíritos, os nossos desafetos, do lado do passado. A possibilidade, dentro da estatística da medicina, de gêmeos siameses, chipófagos, se unirem, encarnarem novamente no mesmo corpo canal, haveria a possibilidade de 1 em 200 mil. 1 em 200 mil. Ou seja, seria muito mais fácil de reencontrarmos corpo a corpo, membro, cabeça, com aquele nosso grande desafeto do passado, numa existência futura, se não começarmos a pensar, se não por amor, mas também um pouco por cognição, compreender que não há necessidade de continuarmos com esse grande embate físico, material e espiritual, diante da eternidade que temos para percorrer. É um momento de reflexão que todos nós teremos que saber, principalmente aqueles que se dizem reencarnacionistas, que acreditam na possibilidade da volta do espírito em outro corpo carnal. Pensemos bem. Para isso, não poderemos abandonar jamais a máxima da obediência e da resignação. As provas, todas elas, materiais, físicas, morais, elas têm um objetivo, uma função, como dissemos. Uma dor física nos avisando para mudar e procurarmos ajuda médica. Uma dor material, mas uma dor também espiritual, tem a sua razão, motivo para pensar que algo deve ser feito diferente na sua caminhada. E essas provas têm esse objetivo, de exercitar essa inteligência, assim como a nossa paciência e a nossa resignação. O mérito de tudo isso há de ser suportar, sem lamentações, as consequências dos males que às vezes não podemos evitar, mas continuarmos perseverando na luta pelo bem. Não enfraqueceis com mortificações, com autoflagelações, com autocondenações. Bem-aventurados os brandos e pacíficos para com os outros e para com você mesmo. Não sentindo mais essa necessidade de tanta tristeza, tomando esse mesmo remédio do ódio por tantos anos. Esqueçamos, sejamos melhores. Coloquemos uma outra roupagem, não uma roupagem carnal, mas uma outra roupagem nessa nossa caminhada, abandonando de lado um homem velho e sendo esse homem novo. É preciso, diante de todas essas dificuldades, nosso plano material, é preciso, como Bezerra de Menezes colocou em sua afirmação, muita prece, muita união, para que as energias positivas possam limpar o clima energético que nos aparece no sistema planetário, unindo-se com os irmãos e orando para que sejamos fortalecidos no amor, na solidariedade, na compreensão, colocando também-se no lugar dos outros, pois somos uma só família universal perante Deus, nosso Pai Criador. E ninguém jamais, Chico Xavier deixa essa afirmação, que ninguém pode ter uma saúde física e mental sem limpar o coração das amarguras, sem ter a consciência tranquila e sem deixar de sofrer por problemas, dores do passado e principalmente sem perdoar a ignorância alheia. Desculpa sempre. Se a quem ame as suas qualidades louváveis de benevolência,
há outros também que destaquem por cicatrizes do passado os nossos defeitos. Perdoai para que Deus nos perdoe. O amor cobre a multidão de todos os pecados. Tenhamos essa paciência e benevolência para aqueles ainda diferentes na maneira de compreender o mundo, sendo com a nossa benevolência um exemplo vivo do Evangelho de amor que o tanto Mestre Jesus nos deixou como lição. Não perder a função espiritual do perdão e da benevolência com a paciência para com todos os universos. De toda a natureza moral, espiritual, mental, nos colocando como um farol digno na nossa grande morada terrena. Meia hora de trabalho, do auxílio ao próximo, muitas vezes consegue alterar profundamente os nossos destinos. Assim nos deixou a mensagem de Chico Xavier. E essa grande oportunidade de bem-aventurança, de brandos e pacíficos, há um grande remédio e há uma grande forma que todos nós podemos exercitar com a mensagem divina na nossa mensageira. Caridade de Alto de Souza. Glorificada seja por onde fores, mão que te faz o sol, o apoio e o ninho, mão que recorda um lírio aberto às dores para todos os tristes do caminho, mão generosa e mão que adivinho a mensagem de Cristo em resplendores, mãos que converte lágrimas em flores. Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma de teu culto, fito-te a luz que passa enquanto exulto, vejo que o mundo se aprimora ao vê-la. Caridade é o dom que nos irmana, o amor de Deus da inteligência humana, uma estrela engastada noutra estrela. Bem-aventurados os puros, os brandos e os pacíficos. Que o Evangelho de amor possa nos iluminar a todos nós, irmãos de toda a terra. Amai-vos uns aos outros. Que Deus os abençoe. Que assim seja.